A aula de hoje é a continuação do estudo dos intervalos de confiança para a média populacional. Eu sei que vocês sabem, mas é sempre importante relembrar a influência do tamanho da amostra no cálculo da margem de erro dos intervalos de confiança. Quando a nossa variável de origem é normalmente distribuída e a gente conhece o desvio padrão dela, a sua distribuição de médias vai ser também normalmente distribuída com os parâmetros que vocês estão vendo aí, e isso vai ser verdade para qualquer n. Neste caso, a gente calcula a margem de erro usando essa expressãozinha aí. E observe que nela entra o desvio padrão populacional diretamente. Quando a nossa variável de origem ela é normalmente distribuída, mas eu não conheço o desvio padrão populacional, ou ela é aproximadamente normal, a distribuição de médias também será uma normal. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa ter uma amostra suficientemente grande. Quando isso acontece, a margem de erro é calculada com uma leve modificação em relação ao caso anterior. Veja, eu não conheço o desvio padrão populacional, mas quem eu conheço? O desvio padrão amostral. Então veja, toda vez que n é maior do que 30, eu posso aproximar o desvio padrão populacional pelo desvio padrão amostral. Nos casos em que a amostra é pequena, eu já não posso mais utilizar a distribuição normal como distribuição de médias. Eu tenho que utilizar uma distribuição T, que é uma distribuição específica para ali pequenas amostras, nesse caso. Quando isso é verdade, a margem de erro é calculada de novo com uma pequena modificação em relação ao caso anterior. Veja, agora a distribuição em questão não é mais a normal, então eu não posso utilizar o Z. Eu vou utilizar quem? O T, que é a estatística ou a variável aleatória da distribuição T. Então, é sempre perceber em que caso a gente vai estar. Para avançar no estudo dos intervalos de confiança, eu selecionei esse exercício que está lá no livro do Moretin. Então, nunca é demais lembrar, é um livro que tem na nossa biblioteca, então passem lá, peguem o livro ou façam como eu, comprem um exemplar. Eu vou ler o enunciado e, na sequência, eu vou resolver a questão com vocês. Então, vamos lá. De 50 mil válvulas fabricadas por uma companhia, retira-se uma amostra de 400 válvulas e obtém-se a vida média de 800 horas e o desvio padrão de 100 horas. Item A. Qual o intervalo de confiança de 99% para a vida média da população? Item B. Com que confiança é possível afirmar que a vida média é 800 mais ou menos 0,98? Item C. Que tamanho deve ter a amostra para que seja de 95% a confiança na estimativa 800 mais ou menos 7,84? E por último, ele pergunta, sem perguntar oficialmente, que suposições você fez para responder as questões acima. Quando a gente começa a resolver, o primeiro passo é identificar quem são os dados de entrada. E aí, nesse caso, ele está se referindo a uma amostra de tamanho 400, ou seja, uma amostra grande, que deu uma média amostral de 800 horas e um desvio padrão amostral de 100 horas. E aí, nesse item A, ele nos pergunta qual é o intervalo de confiança para 99% de confiabilidade. Então, uma vez que a gente tem uma probabilidade, que neste caso a confiança, a gente vai atrás de quem? Do Z associado a essa probabilidade. Só lembrando que a distribuição normal ela é simétrica em relação à média, e neste caso aqui é a distribuição normal padrão, a média dela é 0 e o desvio padrão é 1. Ela começa a
acumular os seus valores em zero, lá em menos infinito, e vem acumulando até 1 em mais infinito, certo? Então vejam só, um intervalo de confiança, ele é sempre bilateral, ele sempre pega a parte do meio da distribuição, que é o que está pontuado aqui, ó. C, que é a nossa confiança, neste caso 99%, é a área em branco no centro da distribuição, como vocês estão vendo na figurinha. Então veja, se a área total é 1 e eu estou tirando 99, está ficando 1% para dividir de cada lado. Eu tenho 0,5% de um lado, 0,5% do outro. Então veja, como a distribuição normal ela acumula da esquerda para a direita, eu vou sair de zero em menos infinito e vou acumulando até chegar em 0,005. A questão é, que z é esse associado a essa probabilidade acumulada de 0,005 ou 0,5%. Então, veja, é esse valorzinho de 0,005 que eu vou entrar na tabela para encontrar quem é o z. Eu já venho falando para vocês, né, que existem 3 valores que são popstar. É o 99, o 95 e o 90, certo? Então, esses são valores que aparecem repetidamente nas questões que a gente vai resolver. Então, ok. Eu vou achar aqui agora onde está o 0,005. Como esse é um número recorrente, o próprio livro já mostrou onde é que ele está. Eu não vou precisar nem procurar muito. Ele já está aqui destacado para mim. Mas vamos supor que vocês peguem uma tabela de algum livro que não tenha isso destacado, então vocês vão ter que achar o 0,005. Neste caso, ele está entre esses dois valorizinhos aqui. Daí, o nosso z é menos 2,575, porque ele está no meio entre as colunas 7 e 8. Quando a gente pega o outro lado, veja, eu venho acumulando de 0 em menos infinito e paro em 0,005 com um z de menos 2,575. Aí vem a parte central que é 99. Então veja, o limite aí passa a ser 0,005 mais 0,99. Então eu vou atrás, neste caso aqui, do z associado a 0,995. De novo, é um valor muito recorrente. Então, a tabela aqui já fez o favor para a gente de mostrar onde ele está. E aí, para uma probabilidade de 0,995, quem é o z? É o mesmo z anterior, só que com o sinal trocado. Então, neste caso, o z aqui vai ser 2,575. Então, vejam, para uma confiança de 99%, o nosso z é 2,575. O próximo passo agora é calcular a margem de erro, que é calculado através dessa expressãozinha aqui, ó, z, que multiplica o desvio padrão, dividido pela raiz de m. Quando a gente substitui os valores e faz as contas, a gente encontra que a margem de erro é igual a 12,875. Quem é o próximo passo agora? É determinar o próprio intervalo de confiança, que tem essa carinha aqui, ó. A média populacional, ela vai ser maior que a média amostral menos a margem de erro, e ela vai ser menor do que a média amostral mais a margem de erro. Quem é a média amostral? 800. Quem é a margem de erro? 2,875. Então, é só fazer a conta e a gente encontra que com 99% de confiança, a média populacional vai estar entre 787,125 e 812,875. Passando agora para o item B, ele pergunta qual é a confiança para esse intervalo que ele nos deu. E aí veja,
ele já nos deu a margem de erro, que é, neste caso, 0,98. E agora ele me pergunta quem é a confiança. Aí veja, neste caso, eu tenho um valor e agora eu preciso calcular quem é o Z. É só fazer o algebrismo e eu encontro que Z é a margem de erro vezes a raiz de n dividido pelo desvio padrão amostral. Quando a gente faz as contas, a gente encontra que Z vai ser igual a 0,2, aproximadamente 0,2. Então, neste caso, é descobrir quais são as probabilidades associadas ao Z de mais ou menos 0,2. Então, é ir lá na tabela e achar o Z, que está aqui. Ó. Então, veja, até a primeira casa decimal do Z, ou seja, até o 2, eu vou selecionar a linha. Na sequência, eu vou pegar a coluna que contém a segunda casa decimal, que é o 0. Então, no cruzamento de linha e coluna, eu encontro o valor da probabilidade associado a menos 0,2. Que neste caso aqui é 0,4207. Indo para o outro lado, eu vou precisar agora achar qual é a probabilidade associada a 0,2. Na parte anterior, a gente calculou a probabilidade associada a menos 0,2. Agora, eu vou pegar o limite superior, que é o 0,2. Achei a linha, achei a coluna. No cruzamento das duas está a probabilidade que eu estou procurando. Neste caso aqui, 0,5793. Quem é, no caso agora, o nosso intervalo, a nossa confiabilidade? É a diferença entre as duas probabilidades que a gente encontrou, ou seja, 15,86%. Quando eu faço 0,5793 menos 0,4207, a gente encontra que essa confiança é de 0,1586 ou 15,86%. Passando para o item C, ele pergunta para a gente qual é o tamanho da amostra para que este intervalo tenha a confiança de 95%. Então, veja, ele já me deu as duas coisas, né? Ele já me deu a margem de erro e já me deu a confiança, certo? A gente sabe, já dos exercícios que a gente já vem fazendo, que um C de 95% me dá um Z de 1,96, mais ou menos 1,96. Então, só lembrando, quem são os popstar? 99, 95 e 90. Então, vocês podem memorizar esses valores porque eles serão bastante utilizados. A gente sabe também que a margem de erro é calculada desse jeitinho aqui e ele já me deu a margem de erro, que é 7,98. Então, quando a gente faz o algebrismo, a gente encontra que n é calculado desse jeitinho aqui. Ó. É só substituir os valores e encontrar um n igual a 625. Por último, né, como eu falei, ele pergunta, sem perguntar, quais suposições a gente fez. Bom, que a vida média é normalmente distribuída, certo? E que o desvio padrão populacional pode ser aproximado pelo desvio padrão amostral. Um segundo exercício, já presente no livro do Larson, aí de novo, é mais um livro que tem na nossa biblioteca. Então, na primeira oportunidade que vocês tiverem, passem lá e peguem o livro ou comprem um exemplar para estudar, que foi o que eu fiz. Eu vou ler o exercício, o enunciado, e na sequência a gente resolve. Custo de reparos de micro-ondas.
Em uma amostra aleatória de 5 fornos de micro-ondas, a média de custos de reparo era de 75 dólares e o desvio padrão era de 12,5. Veja o seguinte, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho apenas uma amostra pequena. Então, qual é o nosso ponto de partida? Nenhuma informação da população. Eu não sei se ela é normal, se ela não é. Eu não sei quanto é o desvio padrão dela. Ou seja, a única coisa que eu tenho na mão é uma amostra e ela ainda é pequena. Então, o que é que essa amostra nos deu? Tamanho N, média amostral 75, desvio padrão 12,5. Veja, neste caso, uma vez que eu tenho uma confiança de 95%, eu não posso utilizar mais a distribuição normal, porque, como eu venho falando, tudo que eu tenho na mão é uma amostra pequena. Eu não tenho nenhuma informação a respeito da distribuição de origem. Então, neste caso, eu vou utilizar a distribuição T e a minha meta agora é, dado uma confiança, achar o T. Veja, a distribuição T ela é regida pelo número de graus de liberdade. E quem é esse número? O número de graus de liberdade é N-1. Como eu já venho falando, vocês podem entender o número de graus de liberdade como a quantidade de escolhas livres. Então, veja, na hora que você tem uma população e você conhece a média dessa população, se você tirar uma amostra qualquer de tamanho N, você pode escolher N menos 1 elementos livremente, mas o último, ele não é livre. Porque senão, essa sua média amostral não se iguala à média populacional. Então, veja, você tem N menos 1 escolhas livres para que essa sua média amostral seja igual à sua média populacional. Então, grau de liberdade é sempre N menos 1. Então, uma vez que eu tenho os graus de liberdade e a confiança, eu posso entrar na tabela da distribuição T com esses valores aqui, ou seja, se eu tenho uma amostra de tamanho 5, eu tenho 4 graus de liberdade. O grau de confiança foi especificado, que é 0,95, como vocês estão vendo aí. Então, é só entrar lá na tabela que a gente vai encontrar um T igual a 2,776. Como é que a gente faz isso? Daqui a tabela da distribuição T. Então, eu vou achar a linha que tem a quantidade de graus de liberdade da nossa amostra. Vou achar a coluna que contém o grau de confiança que foi especificado e no cruzamento da linha e da coluna a gente encontra o valor de T que a gente está procurando. Neste caso aqui, 2,776. Feito isso, agora a gente já pode calcular a margem de erro. E aí, como eu pontuei, né, a gente agora utiliza esse T no cálculo da margem de erro. Tá? Então, a margem de erro é T que multiplica o desvio padrão amostral dividido pela raiz de N. Então, quando a gente faz as contas, encontra que a nossa margem de erro é de 15,5183. Agora, eu já tenho tudo o que eu preciso para determinar o intervalo de confiança para a média. E ele é determinado do mesmo jeito que antes. A única coisa que mudou foi a forma como a gente calculou a margem de erro. Fazendo essas contas, a gente encontra que a margem o nosso intervalo de confiança, a média populacional, veja, com 95% de confiança, vai estar entre 59,48 e 90,52. Um outro exercício que também consta lá no livro do Larson, ele diz o seguinte: você realizou uma pesquisa sobre custos de reparos que
de fornos micro-ondas e descobriu que o desvio padrão é 15. Veja só, desvio padrão aqui populacional, não mais amostral. Repita o exercício 13, que foi aquele que a gente acabou de fazer, usando a distribuição normal com os cálculos apropriados para o desvio padrão, que é conhecido. Compare os resultados. Veja só, o fiel da balança aqui ó, é o desvio padrão conhecido. Veja, agora eu já tenho informação da população. Antes eu não tinha, mas agora eu tenho. Então, neste caso, a gente vai determinar o Z. Por quê? Porque o desvio padrão populacional é conhecido e eu estou assumindo que essa distribuição de custos de reparo é normalmente distribuída. Então, mais uma vez, toda vez que eu tenho um coeficiente de confiança de 95%, o meu Z, neste caso, vai ser 1,96. A partir daí, é calcular a margem de erro, usando o Z e o desvio padrão populacional. Neste caso, a nossa margem de erro ficou um pouquinho menor, 13,1481. Nosso intervalo de confiança é calculado do mesmo jeitinho e ele vai me dar esses dois valores. A média entre 61,85 e 88,15. Comparando esses dois intervalos, usando a distribuição T e usando a distribuição normal. A gente percebe que quando a gente utiliza a distribuição normal, a gente tem um intervalo de confiança mais amplo, certo? Então, no caso de amostras pequenas, a favor da segurança é a gente trabalhar com um intervalo ali menor.